Olá, galerinha do oitavo ano. Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós trabalharemos com o gênero crônica, né, que vocês vão encontrar aí na página 20 do livro de vocês, e que é um gênero textual bastante sugestivo, né? Nós nos atentaremos, né, à crônica literária, que é aquela crônica que tem uma linguagem carregada de significados, que ela traz para a gente uma visão inusitada sobre um determinado fato. Geralmente são situações cotidianas, né, que passam até despercebidas por nós, mas que no olhar do cronista ele ganha uma nova roupagem. Né? Eu lancei aqui um questionamento como tema da nossa aula. Crônica, o que tem abscôndito? Você já viu essa palavra ou já usou ela em alguma situação? Ela é uma palavra que parece adequada, né, para o contexto em que ela está sendo usada, para iniciar uma aula. Nós podemos imaginar algum significado para essa palavra, observando o contexto em que ela foi usada. Ela deixa claro, né, o que ela quer saber, deixa clara a informação que se espera obter. Bem, a palavra obscôndito, nesse contexto, quer dizer que é algo oculto, escondido, né? Então, o objetivo dessa palavra, né, como mote da nossa aula, é que a gente introduza, né, explore o tema do nosso texto, da nossa crônica, né, que trata sobre escolha vocabular. Essa é a discussão da nossa aula de hoje. Construção das palavras, as escolhas que nós fazemos ao produzir o nosso discurso. Certo? E nós vamos também refletir a respeito das relações entre a leitura e a escolha desse vocabulário, certo? Bem, o gênero crônica é um gênero muito importante, porque por meio dele nós podemos conhecer diferentes textos, né? Reconhecer ensinamentos, a partir de observação de fatos do cotidiano e refletir sobre as virtudes humanas. A palavra crônica, ela vem do grego cronos, né? Que quer dizer o quê? Tempo. E o gênero, de fato, ele possui uma ligação direta com o tempo, pois tem base em fatos simples do nosso cotidiano. Agora, expostos em uma linguagem literária, né? E os textos, eles têm a predominância de uma linguagem coloquial, mas isso não é regra. São narrativas curtas, né? Com tempo, espaço e personagens bem reduzidos. Muitas vezes, são lançados mão de recursos humorísticos e de ironia, né? E a crônica, ela tem sempre esse caráter crítico reflexivo, que narra eventos e, por isso, né, produzir esse tipo de texto mobiliza algumas estruturas linguísticas próprias, como os verbos no pretérito, né, verbos do passado, no pretérito perfeito e imperfeito, e as formas narrativas em primeira pessoa. Geralmente, o cronista ele dá voz à primeira pessoa, certo? Bem, como nós já sabemos, a crônica ela surgiu nos jornais, né? Os cronistas eles criavam as histórias baseadas em notícias que eram publicadas nos jornais, para tentar trazer uma leveza, né? Já que o jornal ele tem essa característica de trazer notícias trágicas, algo negativo. Então, a crônica entra com esse aspecto de tentar trazer leveza para o leitor, fazer com que ele reflita de forma descontraída sobre fatos da vida contemporânea. Duas impressões
né, de 2 cronistas sobre o que vem a ser a crônica. Antônio Prata diz o seguinte: o que dizem sobre a crônica? A crônica é um passeio literário, vejam só. Uma volta pela cidade, pelo pensamento, ao redor do quarto ou do próprio umbigo. É um gênero vira-latas. Pode nascer de uma notícia engravidada por um conto, de um ensaio apaixonado por uma poesia, ou ser filha de uma piada com um pai desconhecido. Observem como a crônica, ela não é um gênero que tem características muito presas, muito isoladas. Ele é um gênero mais considerado. Observem o que dizem 2 cronistas a respeito da crônica, né? O primeiro trecho que eu trouxe é de Antônio Prata, que diz o seguinte: a crônica é um passeio literário, uma volta pela cidade, pelo pensamento, ao redor do quarto ou do próprio umbigo. É um gênero vira-latas. Pode nascer de uma notícia engravidada por um conto, de um ensaio apaixonado por uma poesia, ou ser filha de uma piada com um pai desconhecido. Vejam só como a crônica ela pode ter esse misto, né, de características. Né? Ele não é um gênero preso, certo? Podemos dizer até que é considerado o gênero literário mais livre, certo? Já disseram que a crônica é um gênero é amicíssima da lentidão, do imprevisto. Nasce da desatenção do todo, do esbarrão no detalhe. Brota do olhar meio zarolho que não repara no coliseu, mas no pipoqueiro da calçada em frente. Sabe aquela criança que as tias achavam meio boba, de boca aberta, olhando o vazio? Virou cronista. Não é exclusividade brasileira. Cronista era quem escrevia para o rei, contando o que os seus súditos andavam fazendo lá onde Judas perdeu as botas. Vocês observaram que, ao tentar descrever, né, a crônica, ele utilizou vários elementos, né, que nós encontramos na nossa vida cotidiana, nas nossas leituras, e que muitas vezes nos passam assim despercebidos. Quando ele fala dessa mistura, né, dessa hibridez do gênero crônica, é porque a crônica ela não se prende a uma única temática, a uma única estrutura, certo? O que diferencia a crônica dos outros gêneros, contada, né, o ponto de vista dado pelo cronista. Já João Paulo diz o seguinte: a crônica é um gênero essencialmente literário e não jornalístico. É o pingente do jornal. Se o pingente é uma joia ou não, depende do estilo do cronista. Crônica não é notícia, embora possa refletir sobre o noticiário. Pode também criar sua própria realidade e ser livremente ficcional. A crônica revela um único e soberano ponto de vista, a do cronista. Observaram como os 2 trechos eles têm algo em comum, né? Que é o ponto de vista do cronista. Quando Antônio Prata diz que aquela criança, né, que está ali boba, parada de boca aberta, olhando para o vazio, vira cronista, né? Ele está falando sobre o ponto de vista de alguém sobre determinado fato, né? Um fato simples e corriqueiro, né, pode sim virar uma crônica. Vai depender somente do olhar do cronista. E a crônica ela pode ser, né, variados tipos: literária, jornalística, esportiva, histórica, reflexiva. Vai depender do tom escolhido pelo produtor do texto. Bem, vamos iniciar aí no livro de vocês, na página 20, com esse trecho da crônica Trágico Acidente de Leitura. Certo? Observem que eu iniciei a minha aula com o questionamento, né? Crônica. O tem abscôndito. Essa palavra abscôndito nós vamos encontrar nessa leitura de hoje, certo? Leia o trecho a seguir.
trágico acidente de leitura. Tão comodamente que eu estava lendo, como quem viaja num raio de lua, num tapete mágico, num trenó, num sonho. Nem lia, deslizava. Quando de súbito a terrível palavra apareceu. Apareceu e ficou, plantada ali diante de mim, focando-me. Abscôndito. Que momento passei. O momento de imobilidade e apreensão de quando o fotógrafo se posta atrás da máquina, envolvidos os dois no mesmo pano preto, como um duplo monstro misterioso e corcunda. O terrível silêncio do condenado ante o pelotão de fuzilamento. Quando os soldados dormem na pontaria e o capitão vai gritar: fogo. Mário Quintana, né? Bem, Mário Quintana é um escritor gaúcho, né, que ele nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 1906. Publicou mais de 20 livros, né, de poemas, sem contar as antologias e os livros infantis. Além de escritor, ele também foi muito conhecido como poeta e jornalista, né? Também realizou traduções de livros de língua portuguesa e obras de autores consagrados como Proust, Voltaire e Virginia Woolf. Olha aqui, onde está sendo usada a reticência. Que momento passei. E também, como um duplo monstro misterioso e corcunda. Nesse trecho, aqui, qual o sentido dado, né, por essas reticências? Para que é que elas servem? A gente percebe que o autor, né, ele tenta indicar uma perplexidade diante da palavra nova, né? Mas as reticências elas também são usadas para indicar suspensão da narração, ou seja, uma parada, né, na narração, permitindo a nós leitores imaginar os sentimentos do narrador. Ele utiliza essa reticência para instigar nós, né, leitores, a pensar no que ele está sentindo. 6. É possível imaginar uma cena relacionada ao que está sendo relatado no texto? Vocês conseguem imaginar essa cena? Sim, né? Quando a gente lê, a gente começa a perceber o momento de perplexidade diante da palavra, né? Então, o autor ele usa recursos para permitir que a gente crie imagens com base no que está sendo relatado. Questão 7. Releia o trecho. O momento de imobilidade e apreensão de quando o fotógrafo se posta atrás da máquina, envolvidos os dois no mesmo pano preto. Que relação existe entre esse trecho do texto e o surgimento da palavra abscôndito? O narrador ele compara o momento em que ele se vê diante de uma palavra desconhecida, né, que ele fica parado, estático, imóvel, ao momento em que o fotógrafo encobre a cabeça e a máquina para fotografar alguém, né? Porque antigamente a fotografia não tinha tanta evolução como hoje, né? Então, nesse momento, os fotógrafos eles precisavam de muita imobilidade e precisão para focar na imagem. Então, ele faz essa relação, né? É como se ele, né, o narrador, estivesse fotografando a palavra. Então, é como se ele, o narrador, estivesse sendo fotografado pela palavra. Vamos à linguagem do texto. 1. Releia o trecho a seguir. Tão comodamente que eu estava lendo, como quem viaja num raio de lua, num tapete mágico, num trenó, num sonho. Nem lia, deslizava. Letra A. Que ideia apresentada pelo narrador nesse trecho? Que ele estava envolvido na leitura, né? Distante da realidade, né? Estava viajando.
imerso nesse universo da leitura. A expressão destacada foi empregada no sentido literal ou figurado. Essa expressão nem lia, deslizava. Foi empregada no sentido literal, no sentido real ou no sentido figurado. Sentido figurado, né? A expressão nem lia, deslizava da ideia de suavidade, de desenvoltura com que vivia aquele momento. Agora releia esse trecho. Quando de súbito a terrível palavra apareceu, apareceu e ficou, plantada ali diante de mim, focando-me, abscôndito. Se a palavra abscôndito fosse substituída por um dos significados que o dicionário traz, o texto causaria a mesma impressão a você, enquanto leitor? Imagine que se esse texto, onde está a palavra abscôndito, estivesse, por exemplo, a palavra secreto, ela traria o mesmo significado? Não, né, gente? Por quê? As palavras que nós encontramos no dicionário para definir a palavra abscôndito, elas são mais comuns. Então, não traria, né, esse efeito para nós leitores. Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido, né, a relação do vocabulário na construção do texto. Que vocês continuem assistindo às aulas e respondendo às atividades. E no retorno à escola, que vocês peçam esse feedback aos professores de vocês. Se tiverem dúvida, se quiserem rever alguma coisa, anotem e peçam esse retorno dele. Peço também que vocês se cuidem, que fiquem em casa, continuem seguindo as regras de isolamento e, ao retornar, que respeitem as regras e os protocolos de biossegurança. Fiquem em paz e até a próxima aula.